Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Maria Manuel Mota. Gosta mais de ser Maria Mota ou Maria Manuel Mota? Não, gosto mais de ser Maria Manuel Mota. E sem dúvida que a minha mãe e o meu pai gostam muito que seja Maria Manuel e não gostam muito que eu seja apenas a Maria Mota. E como é que a tratam os seus pais? Por Manel. Manel. E portanto eu tenho um nome que costumo dizer que é acima do Mondego, tenho um nome abaixo do Mondego e também em termos de tempo. Tenho uma altura, sei lá, até aos anos 1992, 93 era Manel para toda a gente e depois passei a ser Maria. Claro que os professores sempre me chamaram por Maria Manuel. Portanto, mas no estrangeiro, qual é o seu nome, o seu nome de marca, digamos? É Maria Mota. Maria Mota. Maria Mota. Mas realmente cá em Portugal quase toda a gente diz Maria Manuel Mota. Eu quando me comecei a candidatar para ir para Londres, eu no fundo assinava sempre Maria Manuel, não é? Mas as pessoas depois respondiam Dear Maria e eu também nunca os corrigi, atenção que não é Dear Maria, é Dear Maria Manuel e passou a ser Maria e quer dizer, para ser franca, acho que tanto faz, mas gosto de ambos. E as suas origens nortenhas, nasceu em Gaia, não foi? Nasci em Gaia, na Madalena, Vila Nova de Gaia. Aliás, nasci no Porto, num hospital no Porto, mas estou registada na Madalena, Vila Nova de Gaia. E portanto, fiz toda a minha vida lá até aos meus 21 anos, 21, 22. E essas raízes permanecem? Sim, eu não sou uma pessoa saudosista, eu não sou uma pessoa que eu tenha que... Não sou regionalista de todo, eu acho que vivo não bem... Não é regionalista? Eu não sou regionalista, eu sou uma pessoa... Há muita gente do Norte que é regionalista. E às vezes eu até sou franca que me pico um pouco porque acho que é uma certa insegurança. Não há necessidade de sermos isso. O mundo é demasiado pequeno para nós querermos ser da horta. Nós devemos querer sobre o mundo e não da horta. E portanto eu não posso dizer que tenho raízes no sentido que sou o que sou, porque vivi 21, 22 anos naquele ambiente, do qual tenho muito orgulho, mas não tenho propriamente uma saudade. Não se queixa da centralização excessiva em Lisboa? Os poderes de decisão, etc, etc. Eu acho que o que eu me queixo, mas em relação ao mundo, é que nós temos tendência a concentrar muitos esforços, algo muito central em... Temos tendência, não é só Portugal, é o mundo todo, etc. E, portanto, eu acho que nós devíamos descentralizar e devíamos estar a colocar em várias regiões do mundo a capacidade de decisão, isso sim. Agora, politicamente, não vejo isso que seja o maior problema. Mas então passou quase metade da sua vida no Norte. Sim, menos de metade da minha vida. Porque... Eu não queria dizer a idade, mas se quiser... Sim, mas tenho 50 anos, vou fazer 51 anos, brevemente, e portanto passei menos de metade da minha vida no Norte e o resto do tempo em sítios mas diferentes. Foram 21 anos no Norte, não foi? 21 anos no Norte, desde que nasci até acabar a faculdade e depois vim brevemente para Lisboa, depois fui logo para Londres. Depois voltei a Lisboa durante também outro período curto, voltei novamente para Londres aí já durante 4 anos, depois fui para Nova Iorque e de Nova Iorque depois vim para Lisboa e já estou em Lisboa desde 2002. Agora, nesse percurso que atrás primeiro a Lisboa, depois a Londres, depois a Nova Iorque, a sua visão do mundo foi mudando. Completamente, porque... aliás, pelo que eu li numa biografia sua, os seus pais pensavam que iria ser professora do liceu ou professora da universidade, talvez, mas nunca cientista, pois não? Não. Quer dizer, não havia na família cientistas, portanto não havia propriamente o conceito do que era ser cientista ou não. Acho que os meus pais sempre me deram bastante liberdade de escolher eu fazer aquilo que eu queria fazer, eu era uma boa aluna e portanto podia fazer aquilo que eu queria, mas a influência deles era de eu ter uma profissão tipicamente feminina e portanto para os meus pais, que agora já têm 84 anos, para os meus pais era a noção de que eu devia ter uma profissão que dava tempo para eu
poder fazer a minha profissão, portanto achavam que eu devia ter uma profissão, mas ao mesmo tempo ter família, ter filhos, etc. Portanto, é uma família bastante conservadora, muito clássica, de classe média no Norte, e portanto era esse, digamos, o espectro que tinham para as filhas deles. Mas escolhe outra profissão completamente diferente. Porque eu, quando fui... Como é que acontece essa escolha? Eu acho que há um lado, na escola secundária, há um lado que eu era melhor em ciências do que em letras, isso era óbvio, portanto eu não era má aluna em nada, mas digamos que era bastante melhor em tudo que era ciências. Era boa aluna mesmo. Era boa aluna, não era aquele tipo de aluna de 20, etc, mas era muito boa aluna e simplesmente tinha a vontade sempre e as disciplinas que eu gostava mais eram aquelas que eram ligadas à matemática, portanto a matemática era realmente aquilo que eu gostava mais de fazer. Mas depois tive no 11º e 12º ano 2 professores que foram incríveis em termos de biologia e que eu pensei, uau. Como é que se chamavam? Eu não me recordo o nome, porque este é o problema que é muito grave, porque esse é um problema que eu digo sempre às minhas filhas quando dizem o setor disto, eu digo, é o professor qualquer coisa, tem que ter um nome, porque vocês um dia, se vos influenciou, claro, deviam gostar de conhecer o nome, e eu não recordo, mas a verdade é que influenciaram-me bastante e eu comecei a pensar, eu já tinha um lado que gostava de tudo que era de microscópio, tudo que era pequeno, que no fundo não se podia ver a olho nu. E portanto foi essa a influência que eu fui e acabei por fazer o curso de Biologia na Universidade de Porto, na Faculdade de Ciências. E Biologia porquê? Biologia porque eu queria coisas pequenas, queria microbiologia. E a verdade é que quando cheguei ao curso foi um bocadinho uma desilusão para mim, porque havia muito macrobiologia. Já nessa altura começava a procura dos micróbios, dos parasitas. Sim, era esse lado esteve sempre presente em mim. Não sabia se era parasitas o que era, mas tinha um lado, do lado, digamos, da microbiologia, daquilo que é pequeno, que não se vê a olho nu, que obviamente me fascinava muito mais do que é o macro. Isso sem dúvida. Depois como é que vai fechando o seu alvo para a imunologia? Eu nem sequer sou imunologia. É uma disciplina da biologia, pode-se chamar assim. Sim, claro. Não estou a dizer disparate. Não. A biologia, no fundo, é a ciência de estudar a vida, não é? Sim. E, portanto, depois tem várias vertentes e a imunologia estuda o sistema imune. Mas eu nem sequer sou imunologista, sou muito mais parasitologista, estudo parasitas e estudo um parasita específico. Mas a parasitologia é ainda, por sua vez, uma modalidade da imunologia? Não é da imunologia. A parasitologia estuda parasitas. A imunologia estuda o nosso sistema imune. E, portanto, obviamente, eu como parasitologista muitas vezes tenho que estudar o nosso sistema imune. E a parasitologia está dentro da grande, digamos, área da microbiologia. Dentro da biologia há a microbiologia, que são organismos pequenos, e a parasitologia, digamos que está dentro desse grande grupo. E o que me aconteceu, eu não tinha bem a noção, eu estava a fazer o curso, sabia que não queria ser professora apenas, eu adoro ensinar, adoro estar com alunos, ainda ontem estive no Liceu Camões, a convite do Liceu Camões, e adoro estar perante os alunos e falar-lhes sobre a minha experiência, sobre o meu trabalho, etc. Mas sabia que não era isso apenas que eu queria fazer. E pensei, eu gostava de ser cientista, mas eu não sabia o que era ser cientista, para ser franca, e não tinha ninguém a quem perguntar. Havia muito pouca gente na altura em Portugal em que eu pudesse ter acesso e pudesse perguntar. E depois tive, no último ano do curso, a passar, eu tive primeiro uma experiência que foi fabulosa, com o professor António Sousa Pereira, que agora é reitor da Universidade do Porto, e com o professor Artur Águas, que já nos deixou, infelizmente, e eu fiz um estágio de algum tempo. Eles eram responsáveis pela anatomia dentro do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e foram as pessoas primeiro que me introduziram na importância das perguntas. Só queres ser cientista? Porque eu perguntava-lhes o que é ser cientista, e ele: é teres perguntas, é teres curiosidade, teres perguntas, e portanto vais usar o método científico para responder a essas perguntas. E foram as primeiras pessoas que me expuseram a isso, e depois, durante esse período, a passar nos corredores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do ICBAS, estava um anúncio para o mestrado que a professora Maria de Sousa era responsável. Eu não conhecia a professora Maria de Sousa de todo. E era no Porto também. Era no Porto, e portanto eu pensei, aqui está uma oportunidade que eu poderia ir. E então fui a essa entrevista. A entrevista correu-me pessimamente. Assim, porquê? Porque ninguém me tinha dito que a entrevista era em inglês.
Eu sempre fui péssima a línguas e, portanto, eu não tenho à vontade, ou não tinha à vontade na altura. Agora já fala bem inglês. Obviamente, vivi em Inglaterra. Fazer uma parte da entrevista em inglês, que era interessante. Mas portanto, eu nunca tive, não tinha sequer à vontade, nem tinha a capacidade de manter uma conversa em inglês na altura, e cheguei a uma sala e todos começaram a falar em inglês comigo, e portanto eu achei que correu muito mal, mas o que é certo é que fui selecionada, e portanto aí abriu-se um mundo. Porque mas aí vem para Lisboa primeiro, não é? Não, eu estava ainda no Porto a fazer isso, portanto foi mesmo logo no ano a seguir ao curso, foi no Porto, e durante digamos, 9 meses, todas as semanas recebíamos cientistas do mundo inteiro que nos vinham falar sobre as experiências deles. E portanto, para mim foi algo fantástico, porque se eu não sabia o que era. Abrir horizontes e enriqueceu, claro. Foi pensar e começar a ver, eu quero ser um cientista como estes, e obviamente comecei a selecionar e quero ser mais como este ou menos como aquele. E depois, uma vez, aqui em Lisboa, um dos cursos foi aqui em Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que foi de parasitologia, e vi uma fotografia de microscopia eletrónica. O que é microscopia eletrónica? É um microscópio que aumenta muitas vezes. Uma célula fica do tamanho de uma batata, ok? Portanto, é uma coisa mesmo muito gigante. E mostraram-me uma célula do sistema imune, que se chama macrófago, com um parasita a crescer lá dentro. E para mim, eu soube a partir daquele momento que era isso que eu queria estudar. As minhas perguntas iam-se desenrolar à volta disso. O parasita não era o parasita da malária, era um parasita da leishmania, que as pessoas em Portugal já ouviram falar, porque é um parasita de cães em Portugal, também pode ser de seres humanos, mas é raro estar em seres humanos. E para mim, porquê que era fascinante? Nós estávamos a falar de uma célula do sistema imune, que é a célula que é tipo o nosso carro patrulha, que anda pelo nosso corpo a ver se há alguma coisa errada, que anda a ver exatamente se há parasitas, se há bactérias, se há qualquer coisa que não devia estar. E caça-os, fagocita-os, portanto come-os, destrói-os, etc. E no entanto, em termos evolutivos, o que aconteceu é que houve um parasita que escolheu aquela célula para ser a sua casa. E aquela célula aceita, em determinadas circunstâncias, alberga-o. Exatamente. E, portanto, a partir dali as minhas perguntas têm sido sempre: o que acontece? Porquê que dois organismos decidem viver juntos? Porquê que... Já encontrou respostas completamente certas? Respostas completamente certas. Não sei se há respostas completamente certas, mas já encontrei muitas respostas que me satisfizeram a curiosidade naquele momento. Mas assim que eu estou com um pouco da curiosidade satisfeita, abre-se outras portas. Geralmente porque o que eu observo é algo que eu não estava à espera, não é a resposta que eu estava à espera. E, portanto, vou fazendo, digamos, o caminho de ser uma cientista e das perguntas ainda não terem parado. E como é que vai parar a Londres? Vou parar a Londres porque nesse dia que eu vi essa célula de microscopia, é engraçado que eu lembro perfeitamente da célula e do parasita, etc. Lembro perfeitamente, e aliás já a procurei na internet e encontrei-a, mas não me lembro da pessoa que a estava a apresentar. Mas no dia seguinte houve um investigador, um cientista de Londres, que estava lá também no curso e que veio falar de malária. E houve uma empatia imediata entre mim e esse cientista. E portanto, eu no fundo fiz uma opção baseada em 2 interruptores, não foi só um. Sim. Foi a fotografia no primeiro dia em que eu pensei à volta disto, e depois é as pessoas, porque eu também acho que faço muitas vezes as opções de acordo com as pessoas. E este cientista viu mais vezes depois ao longo da sua vida? Claro, eu fui trabalhar com ele para Londres. Foi logo ali que conseguiu convencê-lo a trabalhar? Portanto, trabalhei ao lado deste cientista durante 4 anos da minha vida e, portanto, é uma pessoa que foi muito importante na minha vida inicial. É uma pessoa extremamente rigorosa e, portanto, deu-me um rigor que na ciência é necessário e que foi muito importante para mim. E a sua ida para Londres, o seu inglês não era grande coisa. Nada. Como disse há pouco. Nada, absolutamente. O meu inglês era péssimo e, aliás, recordo-me perfeitamente que quando estava lá ainda na parte de fazer algo para o meu mestrado e que estive lá uns meses, 3 meses seguidos, e que havia uma sala sem janelas, sem nada, um cubo, exatamente um cubozinho, ok? Assim, e que as pessoas se sentavam e tinha cadeiras encostadas à parede, as pessoas sentavam-se e abriam os seus, sei lá, os papel, celofane ou qualquer coisa, tiravam o seu sanduíche, comiam o seu sanduíche, bebiam o seu chá e era isso que era o seu almoço. E eu não estava habituada a absolutamente nada nisso, não é? Não passou fome. Não passei fome, mas para mim o mais complicado era, eu não tenho que comer isto, eu tenho que comer aquilo. Para mim está ok, porque se eu chegar a casa e tiver
muita saudade de qualquer coisa, eu simplesmente começo a fazer, pego num tacho, à noite, se estiver mesmo com vontade de comer qualquer coisa muito que eu chamo de comfort food, não é? Que já é uma expressão obviamente estrangeirada, mas eu pego numa cebola, um bocadinho de azeite. E cozinha bem? Faço. Diga lá a verdade. Tenho coisas que faço bem. Não me dedico muito, mas tenho coisas que faço bem. Por exemplo? Faço uns ótimos rojões. Digamos que a minha comida, o prato que eu faço melhor são os rojões de carne de porco, da zona do Cachaço, com vinho tinto, que são muito bons mesmo. Muito bem. Portanto... Espero que um dia me convide para provar essa iguaria. Mas continuemos. Está em Londres e fica em Londres bastante tempo, não é? E fico em Londres muito tempo, porque fico primeiro um período curto, depois volto mais, portanto fico 2-3 meses, depois 5 meses para terminar todo o mestrado, e depois volto por 4 anos. Portanto, no total tive quase 5 anos em Londres, e depois volto para 4 anos para fazer o doutoramento, e portanto é uma experiência que eu tenho que dizer que foi... mesmo o momento em que eu cheguei a Londres, para os primeiros 2-3 meses, foi ir, tinha estado muito pouco tempo em Lisboa, mesmo semanas, e foi simplesmente ir para um mundo completamente diferente daquele que eu conhecia. As pessoas eram diferentes. Obviamente o que eu estava a dizer é que estavam ali com a comida, mas o que mais me gostava não era a comida, era simplesmente que eu não conseguia entrar nas conversas. Eu apanhava o assunto que estavam a falar, mas não era capaz de responder. Quando ia a responder já não ia a tempo, porque obviamente demorava mais tempo. E aí eu pensei, fiquei preocupada, e foi quando eu pensei, tenho mesmo que aprender, porque para mim a comunicação oral é super importante. Eu adoro conversar, eu adoro estar com as pessoas, e portanto para mim era óbvio que eu tinha que aprender e que tinha que fazer parte das conversas. E quanto tempo é que demorou para aprender em termos de comunicar livremente e facilmente? 2 meses, 3 meses, acho que aí já estava. Todos gozavam comigo, ainda gozam, até as minhas filhas ainda gozam com o meu sotaque, etc. Porque eu acho que sou completamente surda de ouvido, mas a verdade é que já tinha completa noção de que podia me fazer entender, e entendia tudo que me diziam, obviamente. E então, fica em Londres até quando, mais ou menos? Fico em Londres até 98. A altura, 15 de dezembro de 1998, termino o meu doutoramento. E tenho a minha defesa. E a malária aparece na sua vida nessa altura? Sim, a malária. Eu já fiz o doutoramento na área da malária, e fiz muito na área da parte. Portanto, o parasita da malária, digamos que tem 3 grandes áreas que se podem estudar. Uma que é, obviamente, no mosquito, porque o mosquito é mesmo o hospedeiro mais importante do parasita da malária, ok? E depois tem, dentro de nós, tem 2 fases muito importantes. Uma, quando é transmitida pelo mosquito, e que é obrigatoriamente tem que ir para o fígado, e que eu não estudei durante o meu doutoramento, mas estudei mais tarde, e depois quando sai do fígado já saem alguns milhares e toma conta das nossas células sanguíneas, dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, e aí causa fatal. A doença toda. Portanto, a doença vem nessa altura. E eu, portanto, no meu doutoramento estava preocupada, as minhas questões eram nessa área. Depois, quando terminei o meu doutoramento, queria fazer algo diferente. Gostava muito de ter uma experiência de mundo diferente. Eu achei que Londres e Inglaterra abriram um mundo completamente distinto, e portanto, mas não estava preparada para achar que as fronteiras estavam ali. Eu queria ir ver mais mundo, e portanto achei que os Estados Unidos seria uma ótima oportunidade. E como é que lhe aparece essa oportunidade de ir para os Estados Unidos? Porque comecei à procura e à congresso. Isto nas nossas áreas é muito simples. Se a pessoa fez relativamente bem no doutoramento, o que não falta é pessoas a querer boas pessoas, o que nós chamamos bons pós-doutorandos, que eram entusiasmados, etc. E portanto, para mim, eu fui fazer, digamos, com uma lenda viva, que era o Vítor Nussensweig e a mulher dele, a Ruth Nussensweig. Vítor Nussensweig. É um casal brasileiro, obviamente de origem judia, e ele nascido no Brasil, portanto os pais fugiram da Primeira Guerra Mundial e portanto estabeleceram-se no Brasil, e ele já nasceu no Brasil. E a Ruth Nussensweig não, é austríaca, já foi com 8 anos para o Brasil mais tarde, e portanto eram lendas vivas. Foram eles que revolucionaram a fase hepática, esta fase que não há sintomatologia na malária, que lhe deram importância, e portanto foram mentores super importantes na minha vida. Agora, esta luta, esta batalha da malária
está longe de estar vencida. Ainda. Sim, está longe, e nós já achamos por várias vezes que estávamos completamente a ganhar. É isto que é muito interessante nós também aprendermos com a história. Às vezes quando as pessoas pensam que há 2 anos e pouco conhecemos uma doença que os clínicos começaram a achar que era qualquer coisa novo. Vamos pensar que clínicos na China começaram a chamar a atenção que havia doentes com sintomas diferentes das outras doenças respiratórias que apareciam naquela época. Rapidamente, em meses, descobriram que havia um vírus novo. Portanto, a doença chamava-se Covid-19, o vírus chama-se SARS-CoV-2. Num mês tínhamos testes, tínhamos a sequenciação, tínhamos testes de diagnóstico, depois passamos a testes serológicos e 1 ano e pouco depois tínhamos vacinas extremamente eficazes para a proteção contra a doença. Se pensarmos da mesma forma, a malária está connosco, a doença em si é completamente relatada por Aristóteles. Os livros de Aristóteles já têm a doença totalmente relatada. Vem de Aristóteles. Vem muito antes, há milhares de anos que o parasita está connosco, mas Aristóteles é o primeiro que está reportado, está tal e qual, com as características, etc. O nome em si, malária, vem da região de Itália, em que era malher, porque como é preciso um mosquito para transmitir, portanto tem que haver sítios de águas paradas, e portanto sítios onde cheira mal, cheira a pântano, não é? E portanto vem de malher e vem da época medieval. Alguns na época medieval passou a ter um nome. E, no entanto, há cerca de 100 anos, há mais de 100 anos, que nós já sabemos qual é o parasita que a causa. Portanto, em 1897 que sabemos que o parasita... Mas uma vacina eficaz? Ainda não temos. Temos apenas uma vacina que tem 30% de proteção. E como as pessoas percebem, 30% de proteção está muito longe de ser algo que é o desejável. E em número de pessoas, enfim, doentes, afetadas pela malária, os números às vezes parece que baixam um pouco, mas depois voltam a subir, não é? Ou seja, nós já tivemos 2 campanhas de erradicação de malária, uma a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que fizemos muito bem, especialmente no continente asiático, muito bem para a Europa, erradicamos malária de Portugal, desde 1959 que não temos casos de malária em Portugal, mas no entanto depois parece que esquecemos e aquilo fica, estagna e depois os números voltam a subir. Agora, no princípio do século, com a Fundação Bill Gates, com muitas instituições... A Fundação Bill Gates continua... Sim, a Fundação Melinda Bill Gates da separação dos dois. Sim, sem dúvida. Continua a apoiar completamente, quer para a malária, quer para a HIV, quer para a tuberculose, e tiveram um impacto, já salvaram milhões de vidas com as suas formas de estar no terreno. Mas... No entanto, desde 2015 que estamos a ver uma estagnação dos números. Fizemos uma progressão maravilhosa de 2000 a 2015, mas a 2015 não conseguimos. Nós precisamos de novas ferramentas, nós precisamos de novos fármacos, de novas vacinas. E obviamente no último ano estamos a ver uma progressão, um aumento do número de casos. É impressionante. É muito impressionante não estarmos a conseguir fazer melhor. Agora, diga-me uma coisa. Entretanto, a sua ação também em prol da ciência tem alargado, tem uma associação viva à ciência. Sim, eu sempre me... Pois também o seu relacionamento com a Fundação de Ciência e Tecnologia, as suas guerras, as suas lutas. Não há guerras, mas pode... ou seja, eu tenho um lado... A criação deste IMM João Lobo Antunes, grande amigo seu e meu, que faz chegar muita falta a nós todos. Tudo isto é uma atividade que, pronto, sai da ciência pura. Digamos que eu tenho uma vida como cientista e que quero continuar a ter, mas é verdade que ao longo da minha vida sempre me preocupei de ter uma forma de estar mais próxima da sociedade. E é verdade que a Associação a Viver a Ciência foi, digamos, o primeiro passo, já foi há muitos anos, já foi em 2004, em que nós achávamos que tínhamos que fazer uma comunicação daquilo que é feito de qualidade para o país e, portanto, para as pessoas saberem que havia cientistas a fazerem trabalho de qualidade. E depois é verdade que desde 2014, portanto o IMM começou em 2004, fundado pelo João Lobo Antunes e dirigido até 2014 pela Carme Fonseca, mas em 2014 eu tomei a direção do IMM e aí também me fez pensar que, como à frente de uma instituição, nós tínhamos que estar mesmo em contacto com a sociedade, tínhamos que fazer algo de diferente.
A pandemia, acho que ainda veio colocar isso mais em cima da mesa. Ou seja, eu acho que há mesmo um lado de uma instituição como a IMM, que tem que haver, que é um lado de investigação pura e dura, de investigação que forma conhecimento pelo conhecimento, e isso é essencial, e as pessoas têm, para mim vai ser a arma mais poderosa no futuro, já é o conhecimento e vai ser o conhecimento, e o que a ciência produz como conhecimento, mas também tem que haver algum esforço muito grande para minimizar, encurtar o tempo entre o potencial da ciência e aquilo que chega à sociedade e às pessoas, e nós temos também essa responsabilidade, e digamos que eu não tinha tanto este lado, não tinha de todo. Eu tinha um lado em que eu estudo a malária, mas a verdade é que eu estudo a malária porque me apaixonei por um parasita que se chama plasmódio, que causa malária, mas não tanto com o intuito de salvar vidas diretamente. Eu não desenvolvo fármacos, eu não desenvolvo vacinas, eu produzo conhecimento que no fundo é muito importante. Exatamente, pode ajudar mas também tem que ter a noção de que há aqui um lado, para mim, cada vez é mais importante, que é isto, como é que nós podemos usar este potencial enorme da ciência para que chegue à sociedade o mais rapidamente possível. Gostava de ser Ministra da Ciência? Não gostava de ser... Gosta de política? Adoro política, não gosto de política partidária, portanto diferencio aqui um bocadinho as duas coisas. O governo é um órgão de soberania, não se pode dizer. Portanto, eu adoro discutir política, adoro discutir ideias e, portanto, com os meus amigos adoro falar sobre tudo isso, mas é engraçado porque há mais de um ano agora, fez agora um ano, que eu escrevo, por exemplo, uma crónica para o Expresso todos os meses, e as pessoas puxam para eu escrever sobre o tema a espuma dos dias, não é? O acontecimento que aconteceu. E eu acho que não é esse o meu papel. Não quero, porque o que é que eu vou discutir sobre aquilo que eu não... Para isso eu teria que estudar sobre o assunto imenso. Eu posso discutir com os meus amigos na mesa de café, na mesa de jantar, à volta de um copo de vinho, mas não posso ir profundamente dar a minha opinião, porque eu costumo dizer que cada macaco no seu galho. Sim. Portanto, há áreas em que eu me interesso muito, em que eu leio muito sobre esse assunto e, portanto, que eu vou mais a fundo. Há outras áreas em que eu tenho que perceber que são apenas a espuma dos dias e só a posso discutir dessa forma. O nosso tempo está a apertar, mas eu gostava que me falasse um pouco das suas relações com o senhor chamado Rui Horta, que é um grande criador, e também que me falasse rapidamente das suas 2 filhas. Ok. Então eu tenho 2 filhas, as minhas filhas têm 20 anos e 15 anos e portanto... o que é que eu tenho para dizer delas? São filhas do meu primeiro casamento e eu fui casada com um cientista durante 20 anos, fui casada com um cientista, e elas são ambas filhas desse meu primeiro casamento, que eu me divorciei há uns anos, e quando me divorciei conheci o meu segundo marido, uma pessoa maravilhosa, que é um coreógrafo, que é o Rui Horta, e que é muito engraçado que às vezes... É mais coreógrafo. Ele é coreógrafo, mas é uma pessoa que realmente é o que nós às vezes na ciência queremos dizer interdisciplinar, e ele simplesmente cruza várias formas do pensamento, e é muito interessante para mim nos últimos anos a minha vivência com ele. Abriu-lhe horizontes, sem dúvida, era o que eu ia dizer. A vida de outra maneira. Mas as nossas experiências fazem-nos sempre ver a vida de maneiras diferentes, e portanto, obviamente, conhecer uma pessoa como o Rui, em que eu vejo agora imensa arte, vejo imensa cultura, e que já tinha curiosidade, mas via muito menos, e portanto estou exposta, e com uma pessoa que tem a experiência que ele tem no mundo inteiro, em cruzar várias disciplinas, com os novos amigos que me foram apresentados, obviamente a minha vida também ganhou uma outra fronteira que é obviamente muito interessante. E os prémios que teve, nomeadamente o Prémio Pessoa, cujo júri eu tenho a honra de presidir, tiveram importância para si, e o ser membro do júri do Prémio Pessoa é uma experiência interessante. Os prémios têm importância para nós, especialmente quando lideramos equipas, no sentido que, quer dizer, não vamos dizer, obviamente há sempre um certo lado de vaidade e há sempre um certo lado de orgulho, mas eu acho que é muito mais importante para as equipas, para dizermos: a sociedade ou a comunidade científica, quando são científicos, ou a sociedade está a ver
com bons olhos o trabalho que estamos a fazer. Portanto, é bom, às vezes é difícil a nossa vida, precisamos de imensa resiliência e isso ajuda-nos a ter um bocadinho mais de resiliência. Portanto, nesse sentido, sem dúvida. O prémio Pessoa, no sentido que é exatamente um prémio da sociedade, acho que foi muito importante naquela altura para a minha equipa. Ser parte do júri é algo que eu tenho que dizer que é mesmo uma experiência fora de série, porque se estávamos a dizer abrir mundos, ali estamos a abrir mundos, porque temos todos os membros daquele júri pensam de maneira diferente, têm mundos distintos e, portanto, todos os anos, então nos primeiros anos que eu tive a sorte de partilhar com aquelas pessoas, e de repente a cada um que tinha a sua opinião e que falava sobre uma coisa diferente, abria-me um mundo diferente e eu adoro isso. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Só mesmo para acabar, numa dos textos que eu li para preparar esta nossa tão agradável conversa, há um relato de uma conversa sua com uma amiga cientista indiana, em que a pergunta é: qual a primeira vez em que pensaste que gostavas de mudar o mundo? O título geral deste podcast é Deixar o Mundo um pouco melhor. Juntando as duas coisas. Esta conversa é com a Sangeeta Bhatia, é uma professora no MIT, é uma pessoa extraordinária, e eu conhecia porque ela me contactou em 2009 e convidou-me para vir fazer uma sabática ao laboratório dela. E ela é uma bioengenheira, portanto ela fez medicina, nunca exerceu, mas digamos fez o curso de medicina e é engenheira ao mesmo tempo. E o conceito dela é de fazer fígados humanos fora do ser humano. Okay? Transplante, já faz muita coisa e ela é mesmo fascinante e obviamente com o meu trabalho com o parasita da malária que infecta fígados, a ideia era nós combinarmos aqui qualquer coisa. E em 2010 eu passei quase 4 meses no laboratório dela e tornámos-nos grandes amigas. Portanto, para além do contacto que começou a haver científico, não é? Tornamos-nos grandes amigas e hoje em dia trocamos mensagens praticamente todas as semanas. E ela, uns meses depois, eu fui a um congresso, ela foi ter comigo, estávamos num hotel em Washington, estávamos a almoçar e ela perguntou-me: Maria, quando foi a primeira vez que tu pensaste que podias mudar o mundo? E eu sou franca, eu já tinha 40 e tal anos e pensei assim: não sei se algum dia pensei que poderia mudar o mundo. Fiquei muito atrapalhada. E ela respondeu, como ela viu que eu estava atrapalhada, respondeu-se assim: olha, para mim foi quando eu tinha 6 anos e o meu pai me levou a primeira vez à escola. O meu pai levou-me pela mão e quando chegou à frente da escola olhou para mim e disse assim: este é o primeiro dia que eu e a tua mãe te oferecemos as ferramentas todas que tu vais ter na vida para poder deixar o mundo melhor. E eu, até ainda agora a contar isto me deixa arrepiada, mas é algo que eu acho que é incrível, é algo que nós devíamos realmente. Eu já perguntei às minhas filhas e já lhes disse: eu acho que a educação que vos dou ou a escola que vos permite ter, etc., são as melhores ferramentas que vocês podem ter. Pelo seu lado e tendo em conta a sua vida, o que é que destacaria como mais importante para deixar o mundo melhor? Sem dúvida que um conjunto de pessoas que passaram pelas minhas equipas e que vão dar conhecimento ao mundo ainda melhor, de melhor forma do que aquela que eu fui capaz de dar. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada eu. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.